Sejam muito bem-vindos, malta, sejam bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E no dia de hoje eu tenho muito prazer em anunciar que atingimos a marca dos 15 mil subscritores. É verdade, malta, um obrigado a todos vocês que fazem parte deste canal, mesmo aqueles que se esquecem de subscrever o canal, que há muita gente que se esquece, mas acompanha o canal na mesma. Mas obrigado a todos vocês. Há uns que acompanham há mais tempo, outros há menos, mas todos são importantes e eu pedia-vos é que deixassem sempre um likezinho no vídeo, porque ajuda-nos imenso a crescer. Maltinha, vamos começar o episódio de hoje com o jogo contra o Gonçalo Pinto. O Gonçalo Pinto vai jogar numa tática de 5-4-1 remata à vista. É uma tática forte, consistente e muito difícil de bater, principalmente quando ele joga em casa. Nós também vamos num 5-4-1, porque estamos com poucos médios e só temos um avançado. Não vai ser nada fácil este jogo, vai ser renhido, eu tenho a certeza que vai ser renhido, o jogo vai poder cair para qualquer um dos lados. O Gonçalo Pinto já provou que é um excelente treinador, ele foi um treinador que não começou a época, porque aproveitou uma desistência e ele pegou na equipa quando a equipa era a pior do campeonato e quando ele estava em último classificado. Desde que pegou na equipa, a equipa evoluiu muito de plantel e para além disso já subiu vários lugares e está a ganhar jogos e a empatar jogos. Portanto, muito bem o Gonçalo Pinto, está de parabéns. Hoje é o nosso adversário e malta, é imprevisível saber o que é que vai acontecer aqui, portanto vamos ver e esperar para que estejamos, para que tenhamos feito as melhores opções. Bora lá. A árbitra é azul, nós arriscámos numa dureza extrema. Fónix, gol deles, malta. Gol deles deve ser o Bruno Fernandes que marcou. Exatamente, e o VAR validou, malta. Começámos com o pé esquerdo. Péssimo início de jogo, malta. Muito mal. Caraças. Aí 2-0. Fónix. Está arrumado. Está arrumado, malta. Fico irritado com isto. Uma lesão para o adversário. Precisámos de marcar 2 golos, mas é muito complicado marcar 2 golos. E já está perto do final. Enfim, este não foi o nosso dia. Parabéns ao Gonçalo Pinto, teve muito bem. E nós mal. Agora marcámos, mas já é tarde. Enfim, 2-1. Fico triste com o resultado. Não era o que a gente esperava. Mas foi justo. Foi justo. O Gonçalo jogou melhor que nós. Jogou melhor, teve mais posse de bola, teve mais remates, também arriscou a ir em extremo, acho que fez bem. Infelizmente nós tivemos o nosso guarda-redes num dia mau e a nossa equipa teve mal. A nossa tática não foi bem escolhida para o jogo de hoje. Não falo do 5-4-1, falo mesmo das especificações táticas, das barrinhas e do esquema tático. Não foi o ideal, pelos vistos, não foi bem planeado e isso é péssimo para nós, é muito mau. Enfim, nós contratámos um jogador, foi o Sérgio Busquets, contratámos por 80 milhões, foi uma contratação de hoje, 80 milhões, vendemos 2 avançados, portanto o Chiesa e o Trossard, e com esse dinheiro comprámos um craque, o Busquets, mas ele também não começou muito bem, mas pronto, é mais um médio para ajudar, e precisamos de reforçar agora o ataque, mas para isso precisamos de vender defesas. Eu vou retirar estes jogadores porque o jogo já simulou e vou meter aqui defesas à venda. Portanto, já está aqui o Kjaer, vou meter também aqui o Luke Shaw e vou meter à venda o Delight. Menos de 100 milhões. Sim, 101. Um bocadinho menos de metade. Portanto, já temos os 4 jogadores à venda e vamos ver os resultados, malta. Eu estou desiludido, estou desmoralizado por causa desta derrota. Mas é assim, nem sempre pode correr bem. Rui Silva ganha 3-0 ao Mateus. Temos o Osvaldo a ganhar outra vez contra o CPN. Muito bem o Osvaldo, incrível. Está a ganhar tudo, está a limpar tudo neste modo de carreira. E também está a ter a sorte de campeão, não é? A estrelinha de campeão. Isto é um jogo que provavelmente podia não ter dado vitória, um empate ou eventualmente até a vitória do CPN, mas dá uma vitória do Osvaldo. Eu não sei se ele aproveitou as bolas paradas porque teve muitos cantos. Mas esteve bem, marcou 2 golos e ganhou mais um jogo. Mais um. É jogo atrás de jogo, o Osvaldo ganha. TRKZ 2, Quinha 4, portanto o Quinha ganha o jogo. Temos o trazedor da Champions a empatar com o Zé Tigresa. O F Madeira a perder contra o Estoril, ganha fora, grande vitória.
Temos o Jorge Sorin a perder contra o Sou Duda. Team Gandhi a ganhar ao Simões, grande vitória do Team Gandhi. Bruno Assunção a ganhar 2-1 ao Special One. João Barros a perder na sua própria casa com o Remedy. Manager BL a ganhar 1-0 ao 20 Comer Sem Notares. E aqui temos o nosso adversário da manhã. O Manager BL jogou em 4-3-3 contra o 20 Comer Sem Notares. E isso provavelmente vai jogar também amanhã em 4-3-3, não sei, vamos ver. Light Lucky Me ganha 4-1 ao Vitória e nós perdemos 2-1 com o Gonçalo. Olhando para a classificação, descemos um bocadinho, infelizmente estamos mal. O Osvaldo está inacreditável, 11 pontos a mais do que o segundo classificado. Isto é absurdo, muitos parabéns ao Osvaldo, que grande modo de carreira que ele está a fazer. Gigante, 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 11 pontos a mais. Que brutalidade, que brutalidade. Isto é o resto da classificação, a parte de baixo nós perdemos contra o Gonçalo, que já vai com 15 pontos. O Gonçalo está de parabéns, grande treinador. Muitos parabéns ao Gonçalo Pinto. Grande prestação que ele está a fazer. Mesmo em termos de evolução de plantel, já vai com 320 milhões de plantel. Nós estamos com 600, mas não estivemos bem taticamente. Não estivemos bem. Não foi a melhor tática, mas também só podíamos jogar em 5-4-1. O que eu me queixo não é do 5-4-1, é mesmo das especificações aqui na tática que eu errei. Eu quis experimentar uma coisa a pensar que ia resultar, mas não resultou. Como viram, o próximo jogo é contra o Manager BL, o campeão do mundo em título, campeão do mundo 2019 e 2020, o melhor treinador provavelmente da história do OSM, o Manager BL, é do grupo Revenge. Que está neste momento provavelmente em segundo, exatamente, segundo lugar no ranking de grupos. Nós estamos em sexto, o Sintra Crew subiu, passou-nos agora outra vez, portanto muitos parabéns aos Sintra e nós temos que abrir o olho outra vez. Acontece, são batalhas de alto nível, há sempre altos e baixos. Ora bem malta, vamos dar aqui um olhinho na Liga do Zitismo, passar aqui uns jogos, bora lá. Aqui jogámos em casa, nós somos o pior plantel desta liga e infelizmente a nossa equipa é mais fraca que as outras, mas como isto é uma liga para descontrair, não há pressão, os resultados, há menos pressão, a gente está a usar sempre táticas mais ou menos já feitas e conhecidas nossas, antigas, à espera de ir pontuando. Hoje, aí perdemos 1-0, vamos perder 1-0. Vamos perder aqui na nossa casa com o Norwich e perdemos 1-0. Ele teve bem o Norwich do Simon. Ele está em segundo lugar, está muito bem aqui o Norwich. Ele está a fazer uma grande época, mas são realidades diferentes. Nós não temos dificuldade em competir contra estas equipas porque a nossa equipa, para além de estar muito cansada, tem jogadores de 70, 79, 69 a titular. Este também jogou, portanto estamos a jogar com uma equipa mais fraca, a gente está a tentar evoluir o plantel, mas isto leva algum tempo e eu não estou a usar o olheiro nesta liga. Ora bem, na batalha malta, foi ontem a primeira jornada, nós tivemos um grande empate, tivemos um empate contra o Objetivo 1 fora de casa, foi um empate muito bom, em que jogámos bem. No entanto o nosso grupo não teve assim muito bem, portanto o Johnny teve uma distração e perdeu o jogo. O outro Johnny, portanto aqui falamos de Johnny Costa, campeão regional em título da Zona Norte, atenção a isso, foi recrutado para os Portugal. O outro Johnny perdeu 1-0 fora de casa, num jogo equilibrado. O Tomás empata a 1 contra o Killer, num jogo equilibrado, e temos o Miguel a ganhar uma estupenda vitória fora de casa. Isso leva-nos a estar atrás com menos 3 pontos. Nas 3 batalhas, no conjunto das 3 batalhas, estamos a ganhar a primeira por 9 pontos, estamos muito bem. Aqui na segunda também estamos muito bem, estamos a ganhar por 6. E aqui na nossa batalha estamos a perder por 3. Temos de recuperar rapidamente se nós queremos entrar no top 100 mundial. Portanto, abriu o olho, malta, bora lá. Liga de recrutamento dos Portugal. Eu já tentei abrir a liga, mas não posso, infelizmente não consigo abrir a liga, portanto eu vou aceitar mais alguns convites. Quem quiser também entrar na liga para se divertir, é uma liga cheia e competitiva, pode entrar. Os inativos vão ser imediatamente expulsos, portanto eu não quero ninguém inativo na liga. Aqui nos amigos, nos pedidos de entrada, já tenho aqui alguns pedidos, portanto posso aceitar mais pedidos. Deixem-me lá ver aqui os portugueses em primeiro lugar, porque
se podem ser recrutados. Os melhores portugueses podem ser recrutados. Aceitar. O Mr. Pudini eu não vou aceitar porque também vou aceitar os treinadores brasileiros, não faz mal nenhum. Aceitar. O Mr. Pudini já está noutra liga de recrutamento, portanto não vale a pena estar a aceitar nesta. Ora bem, portanto, valor de plantel, a gente vai notar isso tudo, portanto os melhores a evoluir o plantel, os melhores na sua prestação nos jogos, e a liga de recrutamento vai começar já amanhã. A gente não vai acompanhar a liga toda detalhadamente, mas vamos dar aqui sempre um saltinho como é normal. Agora vamos ao que interessa, vamos ao modo carreira e preparar o jogo da amanhã com o Manager BL. Vamos aqui ao episódio de ontem, como eu fiz referência, fizemos 15.000 subscritores, temos muito gosto em atingir esta marca. E vamos ao episódiozinho de ontem. Ver aqui um comentáriozinho. Ora bem, Tiago Reis diz: acho mesmo que é uma ótima sugestão do Bruno. Até é uma forma de elogiar a boa evolução do plantel dos participantes no modo carreira. Ou ao menos uma boa evolução, se assim for o caso. E para quem for mais novato e não souber evoluir bem os plantéis, também é uma forma de perceber melhor como evolui o plantel. Muito bem, gostei muito deste comentário e da sugestão também do Bruno Assunção. Vou ver se sou isso mais sobre o assunto. Diogo Alves: boas mano, já jogava OSM, mas não com tanta frequência. Como tenho jogado agora graças a ver os teus vídeos, continua com os teus... eu também estou a ler mal. Ele também enganou-se um bocadinho a escrever, mas eu também estou a ler mal. Estou desconcentrado. Portanto, ele diz: graças aos vídeos, continua a ter um excelente... Aqui houve qualquer coisa aqui estranha, mas um abraço ao Diogo e obrigado pelo apoio. Martim Guterres: por acaso, mesmo em cima de simular, reparei que tinhas colocado guarda-redes de 50, então fiz o mesmo, também precisava descansar o meu e descansei. Também mais uns titulares na defesa e meio campo. Já agora, dá aí uma olhadela no novo ponta de lança que comprei, diz o Team Gandhi. Afinal, o Team Gandhi ontem também rodou a equipa. Por causa disso também o jogo foi muito renhido entre os dois. Foi um grande jogo de taça. Portanto, o ponta de lança que ele contratou foi quem? O Kay, provavelmente. Ei, 14 anos. Ei, a malta, o que é isto? Axel Kay, jogador de 14 anos dos Estados Unidos da América. Ele usou uma estratégia, para quem não sabe, é uma estratégia interessante. Ele usa uma aplicação de olheiro. Já recomendei um vídeo ainda há pouco tempo sobre uma. Ele usa uma recomendação, vai à lista de jogadores do olheiro, organiza por idades e vai escolher o jogador mais novo do jogo, do OSM. Escolhe esse jogador mais novo e vai buscar, mete no olheiro todos os critérios desse jogador. Aqui no olheiro coloca todos os critérios desse jogador, com exceção da qualidade. Aqui mete mais de 100 e todos os critérios do jogador. E se ele não estiver na liga, vai aparecer na busca, e ele conseguiu ir buscar um jogador de 14 anos. Assustador e interessante este apontamento aqui do Team Gandhi, muito interessante. David Esteves, Zé Tigresa: sou oficialmente o Fernando Santos do OSM, já lá vai em 5 empates e tenho que treinar o remate à vista. É verdade, Zé Tigresa, já é o clube com mais empates na liga. Antes éramos nós de repente parámos de empatar, mas hoje não teria sido nada mau um empate. O Zé Tigresa a empatar já mais que nós e por causa disso está um ponto à nossa frente. Pedro Oliveira: gostei da ideia do Bruno Assunção de cada jornada ver um plantel e analisá-lo. Obrigado, Pedro. Obrigado também ao Bruno Assunção outra vez. Isopor: fiquei dividido hoje, pois estou torcendo por você e pelo time Gandhi. Grande jogo. E uma pergunta: se eu usar o 4-3-3 muito em uma temporada, o time fica mais entrosado por causa da formação? Isopor: não fica. No OSM não existe esse tipo de entrosamento. Os jogadores não se habituam à tática. Portanto, podem mudar de táticas se acharem necessário. Mr. Fênix: boa Santana, te deixo um 6-3-1-A, contra-ataque. Tal. Obrigado ao Mr. Fênix, já nos deixou muitas táticazinhas. Eu só não vou pôr este like porque só ponho nas duas que escolho. David Marte: qual a melhor tática para os jogos em casa e para os jogos fora? Perguntou ao David Marte. Isso não existe melhor tática, porque senão toda a gente a usava. Mas o que tu podes ver é a nossa sériezinha de táticas, e algumas são mais apropriadas para os jogos fora e outras para os jogos em casa. Umas para os adversários mais fortes, outras para os adversários mais fracos. Dá uma vista de olhos na nossa série de táticas que vais aprender bastante sobre isso.
SubCT diz: Santana, saber dizer quando vai ter o evento das... sabes dizer quando vai ter o evento das moedas em dobro? Ou loucura das transferências? Isso são dois eventos bastante diferentes, mas caso tu queiras saber como ver os eventos, basta ires aqui à descrição do vídeo e tens aqui o linkzinho para nos seguires no Instagram, e no Instagram tu tens todos os eventos do mês, portanto todos os meses tens os 4 eventos que vão acontecer no mês, e aqui no Discord tens um dos tópicos do nosso Discord que diz OSM atualizações, e aí tens os eventos especiais, aqueles que aparecem de repente, está lá no nosso Discord. Portanto, se tu acompanhares estas duas redes sociais, tens acesso a isso tudo. Natam Santana, beleza mano, ótimo vídeo. Um abraço também aqui ao nosso parceiro, que também é Santana. O Filipe Ferreira diz: tenho um prazer enorme em participar neste modo de carreira, mesmo tendo a noção que as coisas não estão a correr pelo melhor. No entanto, existe muito campeonato pela frente. Bom trabalho, diz o Filipe Ferreira. Que é quem? É o F Madeira, talvez? Não sei. Não consigo dizer quem é exatamente, mas para dizer que não... Oi? Tenho que organizar por pontos. O Filipe Ferreira... Quem será? Quem será? Não sei. Filipe, talvez o Vitória? O Remedy? Eu não sei. Ele se calhar já disse, mas eu também sou mau com nomes. Já disse isto várias vezes. Migas F11. Santana, podes ver a mensagem que te mandei no OSM? Porque o tal já te respondeu. Ok. Entretanto, eu agora já aceitei todos os convites para a Liga de Recrutamento, migas. Provavelmente deve ser esse o assunto. Eu ainda não li as mensagens. Nuno Oliveira, eu não leio as mensagens quase nunca, malta. Mesmo as pessoas que nos enviam mensagens para o OSM, eu às vezes não respondo, e não levem a mal, porque eu recebo muitas mensagens e muitas delas eu para não estar a dizer que não dou esse tipo de ajudas, porque muitas vezes perguntam-me ajudas individualmente para um jogo específico, eu não dou esse tipo de apoio, ok? Portanto, não levem a mal se eu não responder. E para não estar a dizer sempre, a responder a explicação toda, porque é que eu não dou esse apoio, tal, eu prefiro nem dar a resposta, porque senão é pior. Vou estar a perder para aí 3 ou 4 minutos para responder a cada pessoa. Nuno Oliveira deixa-nos uma táticazinha, obrigado aqui ao Nuno, diz que dá os parabéns pelo ótimo trabalho e que está a aprender aqui muito com o canal. Obrigado ao Nuno pelo apoio. Carlos 2002, a minha tática deu-te jogos com muitos golos em amigáveis, acho que foram os melhores amigáveis em termos de golos, diz o Carlos. Portanto, quem estiver atento a este comentário pode dar uma vista de olhos na tática do vídeo anterior, tática do Carlos, que pode ser interessante. Primeiro a comentar, um abraço Santana de Rebordões, Santo Tirso. Acredito que chegas ao top 5 do modo carreira. Eu acredito. Eu também acredito, mas vai ser difícil, vai ser muito complicado. Lio Cássio Silva, boas Santana. Um abraço a ele. Aqui ao Lio Cássio. Vitor Hugo diz, boas, hoje faltou os parabéns ao Porto, que depois de perder os 2 primeiros jogos já está apurado. A sugestão de avaliar os plantéis é ótima, não deverias ter um segundo guarda-redes melhor? Pergunta ao Vitor Hugo. Devia, mas o segundo guarda-redes é caro e eu, como sabem, eu estou sempre no limite do dinheiro, agora só tenho 5 milhões e estou sempre à espera de vender um jogador. E como o guarda-redes, o Chevalier, é novo, ele não se cansa muito, então vai durar pelo menos aí uns 6 jogos seguidos. E com jeitinho que se eu aguentar mais e espremer mais um bocadinho, ele consegue aguentar até ao próximo jogo da taça. E aí vai descansar. Portanto, eu posso poupar aqui dinheiro num guarda-redes, estão a perceber a lógica? Ainda vou pensar o que é que faço. Já agora, parabéns ao Porto, que ganhou ao Clube Bruges, conseguiu-se vingar da derrota de 4-0, ganhando 4-0. Portanto, é interessante esse pormenor. E é interessante também perceber como é que uma equipa como o Bruges ficou em primeiro no grupo. É estranhíssimo. Mas é assim o futebol e há coisas imprevisíveis. Agora é bom para Portugal o Porto ter passado, muito bom. Samuel, hoje Ronaldo joga e o Santana ganha. Dia top! Um abraço aqui ao Samuel. Infelizmente não ganhámos. E o Ronaldo jogou e marcou, portanto foi interessante. É pena ser para a Liga Europa. Henrique Dimas, se quiseres um bom treinador, convido ao Ricardo Mourinho, já esteve no Irmandade, parou de jogar 2 meses e agora está a voltar com tudo. Obrigado, Henrique Dimas. Não sei se o Ricardo Mourinho fez algum pedido de entrada, a gente não convida treinadores, porque temos muita gente, a sério. Mas o Ricardo Mourinho está livre se ainda conseguir participar numa das outras ligas de recrutamento.
o Cascão e o Paulo Ferreira estão com as outras duas. Portanto, é só ires ao computador, aqui uma versão do computador, ires ao nosso grupo, procurares a conta do Paulo ou então do Cascão. O Paulo Ferreira chama-se Ferreipa. E eles os dois têm uma liga de recrutamento nossa que está a começar agora. Se ele quiser, peça acesso, que eles vão aceitar. Como combater a 3-4-3B? O adversário é equivalente ao meu, o jogo é para a taça, campo neutro. Aqui o Yetone deixa-nos várias sugestões, portanto, Micaías Dias, podes aceitá-las e dar uma vista de olhos na nossa série de táticas. Eu gosto da ideia do Bruno Assunção, que é ele próprio, portanto, vai ser uma ideia interessante, acho que vou implementar, não é? Briga, quem é mais rico? PSG ou City? O mais rico, não sei, o que investe mais até o momento é o Paris Saint-Germain. Mas em princípio o Paris Saint-Germain tem mais dinheiro. O Newcastle, diz o Martim, ainda tem mais. Não sei se é bem assim, porque quem tem é o presidente. O Newcastle ainda não fez o usufruto real do dinheiro que tem. Eu vou considerar o Newcastle uma equipa do poder desde cima quando renovar o estádio, quando comprar jogadores estrelas mundiais e eles quiserem aceitar ir para lá. E quando começar a lutar por Ligas dos Campeões. Só aí é que a gente consegue ver um Newcastle a sério. Eu vou ter de discordar contigo, Santana. Ele não fez a pré-época com o Manchester United por birra, porque queria sair. O Ten Hag já era conhecido por ter levado o Ajax de 2019 à meia-final da Champions. Além disso, ele não usa muito as redes sociais. E voltando ao assunto principal, lá por seu Ronaldo, ninguém manda mais que o treinador. Ele tem vindo a pôr-se por cima do treinador, e só porque finalmente um treinador do United tem punho firme, depois da saída de Ferguson, não quer dizer que seja arrogante. Mas pronto, são opiniões. Continuo ao bom trabalho, no modo de carreira. Não comento muito, mas vejo todos os dias. Um abraço, diz o Francisco Alves. Eu já te vi comentar, Francisco. Um abraço e obrigado pela opinião. Toda a gente tem uma opinião, portanto, as opiniões não têm que ser iguais. E cada um pode dar a sua. Portanto, a gente não tem que concordar todos uns com os outros. Eu vejo o Ten Hag um bocadinho mais arrogante. Parece-me a mim um bocadinho mais arrogante. E não é por ser o Ronaldo, que eu nunca defendi o Ronaldo. É por o treinador tem que ter respeito pela história do jogador. Portanto, o jogador não é apenas aquilo que faz em campo. Há muitas coisas em volta disso. Bem, não vale a pena. Telefone de chinelo. Eu que sou fã do Messi, CR7 vai ficar muito no banco até se aposentar, diz o telefone de chinelo. Pois, é capaz de ficar ainda uns bons tempos no banco até sair, porque ele há de sair. Bruno, deixa-nos um 4-4-2 e o telefone de chinelo, outro 4-4-2, portanto vamos testar aqui umas táticazinhas para os amigáveis. Temos aqui dois 4-4-2, um 4-3-3 e um 6-3-1. E malta, eu vou outra vez escolher do Mr. Fênix e vou escolher um destes 4-4-2. E só porque, obrigado ao telefone de chinelo, só porque o Bruno Assunção nos deu aquela recomendação, a gente vai aceitar. E já agora fica a nota. Agora tenho que me lembrar, que eu sou um bocado distraído até me habituar. Mas depois de vermos os resultados e a classificação, a próxima etapa do vídeo vai ser avaliar um plantel ao calhas da liga. Portanto, a gente vai clicar num plantel qualquer, imaginem que era este, calhou ser este, e eu digo onde é que este plantel poderia melhorar, ok? O que é que podia melhorar, o que é que não poderia melhorar, o que é que ele está a fazer de bem. Tenham atenção também que os plantéis no modo carreira são sempre muito bons, as pessoas sabem jogar aqui, portanto é normal que, regra geral, esteja tudo bem, quase. Eu consigo, por exemplo, também criticar o meu. Eu, se tivesse que criticar o meu plantel, sabia passo a passo tudo o que podia criticar, ok? Mas vou fazer isso e vou seguir a sugestão. Portanto, vou começar então pelo amigável com esta tática, o 4-4-2 do Bruno Assunção. Ficou assim a tática do Bruno, um 4-4-2 alas bastante ofensivo, com 3 barrinhas ali todas certinhas, 1-2-3 aqui neste esquema, os defesas atrás, os médios neutros, o avançado ataca. O alinhamento, eu tive de pôr o médio a avançado, pus este jogador, e vamos fazer então 2 ou 3 amigáveis com esta tática. E começamos pelo treinador do costume, o treinador, ora, Jorge Sorino.
Como eu digo sempre, o Jorge Sorino tem o pior plantel da liga e a gente aproveita isso para fazer logo o primeiro amigável, que é o mais importante, contra ele. Ganhando, temos logo boas melhorias. Cá está o Ogoshuko a passar para nível 103, melhorando 32%. Boa melhoria. Vamos fazer aqui um com o Gonçalo Pinto. (3-0), 4 jogadores a melhorar e todos os jogadores que a gente quer que melhore. E vingámos ligeiramente do jogo do campeonato. Vamos fazer um contra o próprio treinador que nos deu a tática. 7-1, coitado. Ganhámos 7-1 ao Bruno, que nos deu a tática. É curioso, não é? Ele não deve ter equipa pronta, não sei, acho que não. Lá é pela Kimi e é o último com esta tática. 5-0, também aqui muitos gols com esta tática, muito interessante. Obrigado ao Bruno pela tática. Vamos então procurar e testar aqui outra. Será a tática então o 6-3-1 do Mr. Fênix. Cá está, 6-3-1A, tal. Com a tática do Mr. Fênix conseguimos ter todos os jogadores na sua posição, porque a gente tem muitos defesas. E na tática ficamos desta forma, portanto uma tática muito defensiva, com uma pressão alta e com uma marcação homem a homem. É uma tática interessante para batalhar com táticas ofensivas, pode criar estragos. Já agora é uma tática de contra-ataque e não de remate à vista. Vamos fazer 2 amigáveis contra treinadores fortes. Bora lá, por exemplo, com o campeão, ou quase campeão, não é? O Osvaldo. Perdemos 2-1. E com caraças, 100% de eficácia. Incrível. Vamos fazer um contra o segundo classificado, que é o Quinha. O Quinha passa pelos pingos da chuva, mas está sempre lá em cima, incrível. O Quinha que tem o 13º melhor plantel, ele está muito bem. Bora lá, pode ser com o Quinha. Quinha, aqui está ele. Na história dos modos de carreira ainda não houve nenhum treinador a ganhar 2 edições do modo de carreira. Nas 10 edições sempre houve vencedores diferentes. Nesta edição, para termos e empatámos. Nesta edição, para termos um campeão repetido, teria que ser um destes treinadores campeão. Portanto, teria que ser ou o João Barros, que está em competição, ou o Estrilho, ou o Quinha. E é só, penso que não está mais ninguém. Penso que não me estou a esquecer de ninguém. Penso que é isso. Portanto, estes três treinadores, caso sejam campeões nesta edição, são um dos 3, são o primeiro treinador da história do modo de carreira a ganhar 2 edições. Portanto, quem pode é o Estrilho, o Quinha e o João Barros, que é o campeão em título, está com 21 pontos. Vejam como isto é imprevisível, é o campeão em título e agora está muito pior do que na época passada. Mas é assim mesmo o modo de carreira. Maltinha, um grande abraço a todos, vemo-nos então no próximo vídeo. Não se esqueçam que é importantíssimo para nós deixarem um grande like aqui no vídeo e vemo-nos já no próximo episódio. Um abraço, malta, fiquem bem. Desejo a todos boa sorte nas vossas carreiras no ASM, ganhem os vossos joguinhos hoje e vemos amanhã no próximo vídeo. E espero eu próprio ter mais sorte. Um abraço e até ao próximo vídeo.